Olá a todos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Estava aqui lendo um livro, esse livro aqui, Contos Antigos, e é um livro também muito antigo. E se é um livro antigo falando de contos antigos, estamos falando do passado do passado. É do Frei Francisco Maria de Liberaba. Deixa eu até ver se eu consigo conferir a data aqui, 1965. E aqui, na página nona, na página 9 aqui do livro, eu me deparei com uma expressão que me gerou uma curiosidade, né? Lendo aqui o terceiro, digamos assim, parágrafo dessa página, né? A rua era quase deserta em qualquer hora. De vez em quando passava um coche ou um carro de praça. E aí continua aqui. Mas minha curiosidade veio do fato de que aí o que dá a entender é que coche e carro são coisas diferentes. E eu me lembrei que no espanhol, uma das palavras usadas para o que a gente chama de carro é coche. Um coche. Não sei se estaria adequado aqui a forma que eu estou pronunciando, colocando, mas enfim. Carro, no espanhol, é coche. E interessante, porque eu fui pesquisar o que é um coche, né, na língua portuguesa, e é uma carruagem, uma espécie de carro puxado por cavalos, com rodas. E eu, nessa curiosidade, eu fui pesquisar a origem, a etimologia da palavra coche no português e no espanhol. E, coincidentemente, a origem é apontada, deixando claro que os estudos da etimologia são limitados, são falíveis, mas a etimologia apontada, em não somente um local, é uma origem incomum no húngaro. Eu até gostaria de ver se vocês conseguem ouvir, colocar aqui para ver se vocês conseguem. Vamos lá. Kochi, Kochi, Se vocês não estiverem ouvindo, é algo como Koti. E se escreve K-O-C-S-I. Koti. Koti. E até aqui, isso se confirma aqui no Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antenor Nascentes, que é um livro antigo, né? Do húngaro Koti. A mesma palavra, através do alemão Kuti, não sei pronunciar alemão, e do francês a grafia é Kochi, né? Mas no francês, eu até fui conferir aqui, a pronúncia com o que a gente conhece hoje é muito mais próxima do húngaro do que do francês. Até ver se eu consigo colocar aqui para vocês rapidamente, para ver se vocês conseguem ouvir. Kush, No francês, a palavra coche, com a mesma grafia do espanhol e do português nesse livro, é meio coche. Deixa eu até colocar. Kush, Na verdade, é meio coche. 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 Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas é muito curioso que a gente vê que às vezes uma origem comum que gera significados um pouco diferentes. Uma carruagem, um carro puxado por cavalos tem um sentido muito próximo de um carro, né? Não sei se eu diria um objeto, uma coisa com rodas que faz com que as pessoas possam se locomover. E a gente vê as grandes semelhanças que a nossa língua tem com o espanhol. E que essas semelhanças, com o passar dos anos, naturalmente vão se perdendo. Essas línguas vão ficando cada vez mais distantes. Porque, por exemplo, a palavra coche, que é usada aqui, não é usada mais. Ou, se é usada, é extremamente incomum a gente encontrar essa palavra também porque carros puxados por cavalos são incomuns. Então não tem muito porque a gente usar essa palavra. Talvez no museu você encontre lá essa palavra. Eu não sei se essa palavra, se ela no dicionário recebe lá aquela marcaçãozinha
Tem uma marcaçãozinha quando a palavra é antiga no dicionário, eu não estou me recordando agora. Né? Não sei se é antiquado, né? Alguma coisa assim. Em algumas palavras você vê. Deixa eu até conferir aqui qual que é a tarjazinha que eles colocam. É antigo, né? Eles só colocam antigo ou pouco usado aqui, né? No dicio.com.br tá antigo e no Priberan tá pouco usado. Mas, pessoal, isso é muito interessante. A língua portuguesa é realmente muito semelhante com o espanhol. Tem origens em comum com o espanhol, apesar que... aí a gente vê que não necessariamente o sentido das palavras está estritamente ligado à etimologia. Na verdade, sim, em alguns casos, você vê sim uma essência do significado que a gente tem hoje com um significado ou da correspondência etimológica. Mas em outros casos, principalmente quando você muda o sentido artificialmente da palavra, como por exemplo, quando a gente emprega um uso figurativo da palavra, se muda, né? Se distancia, né? Mas mesmo assim a gente vê uma essência, porque, por exemplo, no espanhol você fala coche para um carro elétrico, você vê, poxa, antigamente era um carro, naturalmente era um carro puxado por cavalos ou por animais no geral. E como isso ficou em comum e os carros elétricos, carros a combustão mais ficaram comuns, passou-se a usar a mesma palavra para uma coisa ligeiramente diferente, mas que você nota a semelhança. Já no português não se ouve essa passada, né? A gente tem a palavra carro e a palavra coche ficou limitada a coisa que eu já citei que ficou na antiguidade, que caiu em desuso, logo a palavra também caiu em desuso. E é isso, pessoal. Muito interessante. A língua portuguesa tem nuances muito peculiares, né? E é muito curioso a gente estudar isso. Etimologia é uma área muito bacana. Eu recomendo esse livro aqui, é um livro antigo, tá? Lembrando, eu gostaria de deixar muito claro, a etimologia, conforme eu já deixei, a etimologia é limitada, assim como a ciência no geral. Nós temos etimologias falsas, até em livros como esse. Existem etimologias que não são verificáveis, né? Algumas que podem ser mais especulações do próprio autor, mas que a gente pode analisar até se faz sentido. Às vezes a gente vê o que ele pensou para a gente ver, poxa, isso faz sentido. Esse é um livro antigo, é um livro de quase 100 anos, se não me engano tem a data aqui de 1932, tá para fazer 100 anos esse livro. Recomendo que vocês comprem. Tem esse aqui é o tomo 1, tá? Existe o tomo 2 que é de nomes próprios, também recomendo a compra. Esse aqui é um livro que eu comprei num sebo, bem baratinho, contos antigos. Também parece um livro bem legalzinho. Tem mais palavras que são mais incomuns também nos dias de hoje. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe, uma boa semana, um bom descanso para vocês. Tchau, tchau.